E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um Pode Crer. E hoje nós vamos falar com força com vocês, hein? Pode ter certeza disso. E não é brincadeira, não. Hoje nós estamos recebendo aqui Thiago e Rafael. Estamos falando da AlphaVolt, uma empresa que está em Assis, certo? Com uma grande responsabilidade hoje de fornecer energia limpa, energia sustentável para você. E nós vamos tirar aí algumas dúvidas e falar de alguns mitos e verdades a respeito da energia solar, ok? Mas antes de começar, prazer estar com vocês aqui. Vou pedir para o Thiago se apresentar. E o Thiago, a gente conhece ele bastante das redes sociais, tem um trabalho bacana aí frente ao Rotary Club Assis do Vale, é um cara empreendedor. E mais um desafio, né, Thiago? Isso aí, Marquinhos, mais um desafio, né? O pessoal conheceu muito eu na parte trabalhando em empresa, dentro de empresa, né? E aí no ano de 2020 eu comecei a resolver empreender, porém veio a pandemia e esses planos aí acabaram sendo adiados, né? A gente acabou conhecendo algumas outras formas, algumas outras possibilidades de negócios, né? A pandemia acabou servindo para isso, né? Para a gente pensar em outros negócios. E um desses é a parte de energia solar, né? Que a gente tem um conhecimento desde 2013, 2014, quando a gente implantou nessa empresa que eu trabalhava, né? Então eu comecei a pesquisar e eu vi que é um mercado muito forte. E aí hoje, em 2023, a gente resolveu aceitar o desafio juntamente com o Rafael, né? Então estamos aí para entrar no mercado. Perfeito. Bom, Rafael, quem é o Rafael? O Rafael é um cara nascido em São Paulo, fez um êxodo ao contrário, veio para Pedrinhas Paulista. Poxa, foi forte essa Foi pegada. forte. Vim para cá, criança ainda, aí pouco tempo depois nós viemos para Assis, eu vim para fazer o colegial aqui, estudei no Diocesano. Fui para Cornélio Procópio fazer a faculdade, o TFPR lá, né? Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou formado em automação industrial, mas sempre atuei na área de energia, mais com energia do que com automação em si. Ok. Né? Trabalhei numa empresa de Cornélio mesmo durante muito tempo, 4 anos e meio, quase 5 anos, viajando esse Brasilzão aí, trabalhando com assistência técnica, manutenção de transformadores. Depois eu entrei numa outra empresa que prestava serviço diretamente para a Voit Hydro, numa usina hidrelétrica lá no Mato Grosso. Ok. Depois foi um período que teve contrato, né? Terminou o contrato, acabei voltando para Londrina e descobri em Assis aqui uma oportunidade de prestar serviço de parte de organizar equipes de instalação de fotovoltaico. Eu não tinha contato com fotovoltaico, mas tinha um know-how já em energia elétrica. Então isso ajudou bastante. Conheci o fotovoltaico em 2019. E até então eu tinha uma empresa de prestação de serviço, né? Porque agora mudou. Então eu tinha uma empresa só de prestação de serviço. Então eu fiquei nesse ramo técnico durante pouco mais de 3 anos aí. E agora a gente juntou forças aí, eu e o Thiago, nós trabalhamos juntos também nessa outra empresa na qual eu prestava serviço, né? O Thiago sempre na parte comercial e na parte técnica. E a gente juntou o útil ao agradável. E estava na hora também de dar um passo adiante, né? Não ficar preso só na parte técnica, mas sim se envolver com a parte comercial também. Decidimos fundar a marca. A marca AlphaVolt. AlphaVolt. Energia. AlphaVolt Energia, exatamente. É isso aí. Olha, bacana. Você vê que tem uma história aí muito grande, né, de empreendedorismo, também de vontade de crescimento, vontade do conhecimento, certo? E vontade aí de que transformar isso aí tudo em benefício para os clientes que procuram vocês. Eu acho, Thiago, essa primeira pergunta é para você, né? Toda placa de energia solar é igual ou há diferença também? Porque a gente vê uma diferença muito grande aí de valores, né? Então, como fazer o cliente entender essa diferença na captação da energia, da maneira com que ela vai transformar essa luz do sol em energia? Sim, aqui a gente vê sobre a energia solar, né, tem muitas, você citou no começo questão de mitos, né? Várias coisas acontecem, várias informações são passadas sem um conhecimento para o cliente, né? Então o cliente sempre fica na dúvida, o que eu tenho que fazer para instalar, quantas placas eu preciso, né? A energia solar ela veio desde 2012 no Brasil, numa crescente, né? Então lá no início os painéis eram de 200 watts, 160 watts, né? 200 watts. Hoje a gente já tem painéis de 600, né? 600 watts, então assim, painéis, ele aumentou um pouco o tamanho, mas o que acontece? Você precisa colocar menos painéis na sua casa, então assim, você precisa de menos espaço para estar gerando mais energia, né? E assim, isso aí a gente vê acompanhando, assim, fora do Brasil já tem painéis com capacidades maiores, né? Mas no Brasil sempre tem aquela desconfiança, né? Esperar rodar primeiro para depois começar a implantar. Então, assim, a nossa ideia de negócio, a gente está realmente
passando para os clientes essa questão de como funciona, de quanto precisa, para ele não ser enganado, né? Entendeu? Essa é a nossa ideia. Perfeito. Agora, aquele desenho que tem na placa lá, Rafael, é meramente ilustrativo ou é funcional também? A gente vê que uma tem mais esquinho, outra tem menos esquinho, uma é mais cinza, outra é mais preta. Exatamente, isso tem diferença. Quando você pega uma placa mais escura, então só para complementar o que o Thiago falou da questão da potência, né, que a gente tinha painéis de 200 watts e isso veio aumentando, mas não é só a potência do painel que aumenta. Como que eles conseguem fazer um painel com quase o mesmo tamanho de dimensão, gerar mais energia, aumentando a eficiência do painel? Então, trabalha-se muito em cima de tecnologia, aprimoramento dos materiais, aquela parte escura que a gente vê no painel, aquilo lá é silício, tá? Então, existem misturas de silício ou silício mais puro, que é o que a gente chama de painel monocristalino, que é o que você consegue perceber visualmente. Quanto mais escuro é esse painel, indica que ele é um painel monocristalino, ou seja, ele tem mais eficiência de produção de energia. Ele consegue captar uma maior radiação, aproveitar melhor a radiação por metro quadrado. É isso que se traduz em eficiência energética de um painel. E aqueles risquinhos que a gente vê, aquilo para você ter uma ideia, aquilo é prata. Tá? Então é usado filamento de prata para melhor condutibilidade de energia, né? E aliado com esse silício mais puro, consegue melhorar a eficiência do painel. Perfeito. E aí tem outras tecnologias também envolvidas. Tem painel que usa a tecnologia chamada de half cell. Ele é como se fosse um painel dividido ao meio. Então, aí entrando um pouquinho mais na parte técnica, né? Se você pegar um painel desse que ele é dividido ao meio, por exemplo, em caso de um sombreamento numa das extremidades desse painel, ele não perde energia como um todo. Porque nós vamos entrar nesse detalhe, né? Sombra vai fazendo perder potência no sistema de geração. Exatamente. Então, esse painel, ele, por ser half cell, dividido ao meio, ele já consegue melhorar essa perda em caso de um sombreamento parcial. Ele só perde energia, a grosso modo dizendo, numa metade dele, e a outra continua gerando com mais eficiência. Então, pode completar. Não, eu só ia falar nisso. Então é tudo aliado à questão de eficiência, material e tecnologias novas, que eles vão modificando o layout do painel, a parte construtiva, para ir sempre melhorando. Olha, para você que está assistindo a nossa programação, veja só, né, estamos aqui em menos de 10 minutos de programa, já falamos de muita coisa técnica aí, e até quando você estava falando, fiquei imaginando, né? Que nem no nosso caso aqui, nós temos uma caixa da água, que em um determinado momento período do ano, que ela projeta a sombra na metade do meu telhado. Né? Exatamente. Então, aí é mais ou menos essa aí a ideia do painel dividido, né? As soluções para você ir perdendo cada vez menos energia, para otimizar sempre o sistema, né? Isso que as fabricantes de painel, inversor, material envolvido no fotovoltaico estão sempre buscando, né? Olha, eu quero convidar você que está assistindo o nosso podcast para você continuar com a gente, porque nós já estamos falando aqui agora de vendedor de painel solar e uma empresa que tem uma capacidade técnica de fazer um projeto que você tenha uma maior eficiência com menor investimento. Com menor investimento. Né? E isso, né, Thiago? Começa com você aí que faz os primeiros contatos, certo? E tem uma equipe de engenheiros que vão estudar a posição do sol, não só naquele momento, mas durante todo o ano. Exato. Né? Eu moro num prédio, uma boa parte do tempo, eu não tenho sol na minha sacada. Eu tenho sol na minha sacada 3 semanas, 3 meses por ano só. Né? Então é muito bem estudado isso. Né? Como é que funciona isso, Thiago? Entrou em contato com o Thiago foi lá, aí entra o time do Rafael, que é a equipe técnica para viabilizar o projeto. Isso, a gente faz todo o estudo, né, Marquinhos? A gente tem nos cursos de vendas que a gente faz, né, o pessoal fala, né, tem até aquela fala, né, vendedor chato não vende, né? E a gente procura não ser esse vendedor chato, na verdade o pessoal tá falando, mas você não tá forçando para você vender para mim, não. A gente tá realmente explicando para você a situação que o seu telhado comporta e que você geralmente você consiga gerar aquilo que você está contratando. Não adianta nada eu chegar para o cliente lá querer colocar para ele encher o telhado dele de painel, a gente até tem um cliente que está nessa situação, porém o telhado dele não comporta peso, estruturação. Então, assim, também não quer dizer, na energia solar, você tem um consumo lá de 10 mil kW, se não cabe uma usina para você 10 mil kW, instala uma de 5 mil. Você também vai estar economizando 50% da sua conta, entendeu? Então, assim, exatamente a gente está explicando para o cliente o que ele consegue tá economizando, né? Então, é importante ele estar economizando, porque a grande vantagem da energia solar
é você tá tirando uma dor do cliente, né? Porque assim, fui formado em administração e dos temas que tinha na administração é você ter os custos fixos nas empresas, né? Então, tipo, o custo fixo é aquilo que você não consegue baixar. Então, a energia solar veio para você conseguir reduzir um custo fixo da empresa. Exato. Então, tipo assim, é uma possibilidade que acabou com uma ideia que vinha de muito tempo pregada, né, nessa questão. Então, assim, hoje você imagina, todo mundo fala, tem uma hidrelétrica, é impossível ter isso. Hidrelétrica é coisa de governo, investimento. Então, assim, imagina você ter uma usina solar em cima da sua casa, em cima da sua empresa, reduzindo o seu custo fixo, né? Bom, agora é uma coisa que você falou que é bacana, né? O Brasil ele sempre teve muita sobra de água, né? E hoje já não está mais tão essa realidade. A gente vê que os reservatórios de repente não enchem, né? Recentemente abriram uma turbina de Itaipu que estava fechada lá sem gerar energia, não sei quanto tempo. Mas vem fazer o quê? Né? Realmente trazer uma solução econômica e limpa, não é isso? Sim. Porque qual é o custo para o meio ambiente que uma hidrelétrica hoje gera, né? Exato. A gente vê essa questão assim, até deveria ter mais incentivo do governo. Hoje os bancos já têm, né, mas não tem tanto quanto um programa de Minha Casa Minha Vida. Poderia ter questão de financiamento maior para energia solar, porque você acaba reduzindo realmente esse prejuízo, né, ambiental, né, que tem, o custo. Imagina o custo para você construir uma hidrelétrica, né? Então, Exato. Se você pega lá esse 100 milhões, 200 milhões para construir hidrelétrica, se você investisse para o pessoal estar financiando, tendo mais acesso ao financiamento para estar instalando o sistema de energia solar, você também estaria reduzindo, né? Isso. Mas só abrindo um parênteses, você falou do custo de energia. Na usina que eu trabalhei, o custo final dela foi de 3,4 bilhões. E desde quando começou o projeto, até ela girar a primeira máquina, que são 5 turbinas lá, passou-se 12 anos quase. Sim, exato. Então demora muito. Mas se a gente puxar desde que começou a energia solar no Brasil, né, desde 2012, né, a gente está há 11 anos aí, a crescente é muito grande, sabe? Já está vindo, taxa de financiamento tem melhorado. Mas, assim, existem barreiras, né? Que, assim, quando você imagina, a pessoa cria uma hidrelétrica, cria todo um projeto, tem toda essa análise, né? E depois você pode ter dentro da sua casa, sua própria energia. Então, assim, a briga é muito grande ali, né? Essa rejeição da parte ali vamos dizer, lá da parte de cima lá, é muito grande, né? Mas a gente vai trabalhar, nossa ideia é realmente colocar para o cliente, né? Explicar para o cliente que é possível fazer, né? Exato. Agora, o que eu vou dizer aqui é por minha conta e só para você entender um pouquinho do que a gente está falando aqui. O Thiago foi presidente do Rotary Clube Assis do Vale na gestão passada e o presidente mais eficiente do Distrito 4.510. O clube que mais cresceu, o clube que mais apresentou projeto, o clube que mais recebeu intercambiários, que mais mandou, o governador estava junto com a gente, né, o Nestor, o doutor Nestor e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Thiago ele tem uma responsabilidade não só com os seus, mas também com a comunidade. Jamais faria um projeto errado, né, Thiago? Porque hoje está aí a concorrência, o cara quer fechar e de repente acaba empurrando uma coisa para você que não vai te dar o resultado final. E quando isso acontece, Rafael, eu fiz meu projeto errado, eu optei pelo mais barato e minha energia não caiu tanto porque não está gerando o que era suficiente. Consigo emendar aí, fazer um gato aí, aumentar a eficiência, como é que funciona isso? Tem alternativas, né? Desde que a instalação feita previamente não esteja caótica, que não tenha que ser refeita, né? Porque não só o problema de falta de geração. Um sistema fotovoltaico ele é um sistema que parece simples, mas não é. Ele é simples quando você não entende muito da parte técnica dele, mas quando você está envolvido diretamente com a parte técnica, dá para perceber que tem muitos pontos que podem haver falhas, que tem que ter um cuidado extremo na hora de fazer tanto da parte de projeto quanto a parte de instalação, o comissionamento final para pôr esse sistema para rodar. Então, tem trocentas normas que regem como deve ser montado um sistema fotovoltaico para ele rodar em perfeitas condições, trazendo a geração que foi contratada pelo cliente, mas não só isso, evitar falhas, né? Porque uma falha num sistema fotovoltaico pode ocasionar danos maiores, pode ocasionar queima de painéis, queima de um inversor, são equipamentos caros, para substituir isso depois dá trabalho, pode até gerar risco de incêndio, que é uma das maiores preocupações que uma empresa de fotovoltaico séria tem que ter a hora de colocar um sistema desse para rodar. Entendi. Bom, quer dizer, né? Simplesmente vou lá, coloquei e acabou, né? Não. Estou percebendo que você é muito técnico no que você faz, né?
E a vida ensinou a gente a ser técnico, né? E eu trago tudo esse know-how que eu tive dentro das empresas que eu trabalhei e tal, para aplicar isso no fotovoltaico. Então, a gente aprendeu a trabalhar de uma maneira correta. Que eu costumo dizer que tem duas maneiras de você trabalhar. A certa e as outras. Entendi. Então, a gente sempre toma muito cuidado, segue muito criteriosamente tudo que as normas pedem, os manuais dos fabricantes e as boas práticas de engenharia. E é sempre estudando também, né? Porque às vezes a gente tentou marcar esse podcast, não posso, que eu estou fazendo um curso online, estou não sei o quê, tá lá. Tem que se atualizar. Porque o sistema atualiza muito. Então, a gente tem que estar correndo atrás, tanto normativamente, quanto de equipamentos, tecnologias novas que surgem no mercado, a gente tem que estar por dentro para fazer tudo isso da melhor forma possível para o cliente. Perfeito. Tiago, isso também não é diferente na parte comercial, né? Tem que também estar antenado, tem que saber o que oferecer, né? Porque o Rafael vai entrar depois que a coisa gerou o interesse do cliente, o cliente concordou com o investimento, certo? Mas o Tiago é quem coordena a equipe de projeto, né? Porque existem engenheiros e técnicos por trás disso também, né? Que não estão presentes aqui com a gente, mas estão fazendo o seu trabalho. Sim, exatamente, Marquinhos. A gente, desde o início, né? Que a gente, quando começa a conversar, abordar, o cliente procura a gente, ou a gente vai ter um cliente apresentando essa solução para ele. Você falou do nosso conhecimento na cidade, né? A gente tem um certo envolvimento aí, né? A energia solar, o que acontece? A gente tem a questão de venda dela, não é diferente de você vender uma água que se a pessoa vai lá comprar de você amanhã. A energia solar é um investimento para 30 anos, 25, 30 anos. Então, dificilmente você vai vender para o mesmo cliente de novo, entendeu? Então, essa é a questão da importância. Eu vou vender para o Marquinhos lá, ele nunca mais vai me ver, eu vou vender qualquer coisa para ele. Não. A coisa mais gostosa que tem para quem é vendedor de energia solar é você se tornar um amigo do seu cliente. Ele vai te indicar, ele vai falar, foi bem atendido, foi feito dessa forma, né? Então, dessa forma, a gente tem projetos que a gente está analisando, a gente está fazendo, a gente já sentou, dá para fazer dessa forma? O que a gente consegue fazer para o cliente? A gente vê situações, existe até, se o pessoal tiver curiosidade para acessar no YouTube, ver alguns videozinhos aí, de instalações que foram feitas de forma errada, onde o cliente fez um investimento lá de 500 mil reais no kit e ele quis economizar num cabo de CA lá, que é o gargalo da instalação. Então, assim, você gera X lá e não passa, você não consegue chegar no inversor, então, aquele gargalo, né? Então, tem uma caixa d'água de 100 mil hectolitros e coloca um caninho de meio. Coloca um caninho de meio. Entendeu? Mais ou menos isso. É mais ou menos assim. Então, a gente faz toda essa questão de apresentar para o cliente, você vai precisar, na sua instalação, você vai ter que ter um cabo X, entendeu? Um cabo X. Então, assim, por isso que o seu investimento vai ficar dessa forma. A gente compara, né? Tem várias empresas na concorrência aí, então a gente fala, gente, se a gente tiver acesso à sua proposta, ao que você estiver fazendo, a gente não quer só vender, né? A gente trata com amigos, né? Então a gente fala, deixa eu ver se eu estou instalando certinho para você, porque às vezes para você já aconteceu, né? A gente teve experiência de você consertar um sistema que foi instalado de forma errada, o gasto é dobrado, entendeu? Então, assim, readequação. Então, assim, a gente aborda o cliente desde o início, né? Para ele entender como funciona e como vai ser o sistema dele, para que ele, a gente falou no início, né? A gente vai sanar um custo fixo da empresa, tirar uma dor de cabeça do cliente. Entendi. Então, a gente não quer que ele compre uma dor de cabeça. O cara quer solução, né? Mínimo, né? Exatamente. Então, assim, essa é a nossa preocupação e é isso que a gente vai levar a ideia da AlphaVolt, né? Que a gente vai colocar em prática, né? Perfeito. Olha, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, existe o painel que é o que todo mundo vê, mas tem coisas que você não vê, né? Que é o inversor e tal, como nós tivemos já uma presidenta, né? Ou um presidente, mulher, que queria estocar vento, né? Então, como estocar essa energia gerada aí, ou como jogar ela para a rede e tal? É o tal do inversor que faz isso? Exato. Existem duas modalidades de inversores. Tem mais algumas, mas entra numa subdivisão. Mas você tem o inversor on-grid e o off-grid. O que significa cada um deles? O inversor on-grid é aquele que é conectado diretamente à rede. Então, você não tem como estocar essa rede em forma de baterias, por exemplo, diferentemente do off-grid, que eu vou falar um pouquinho dele. O inversor on-grid, ele é feito tem um projeto que você tem que colocar na companhia de energia, né, solicitando essa instalação do sistema gerador, tá? E aí, após todo o trâmite corrido, a concessionária de energia substitui o seu medidor de energia, o famoso relógio que fica lá fora, isso, né? E esse relógio, ele tem uma função bidirecional, então ele consegue medir a energia que você consome
e medir a energia extra que o gerador produz que volta para a rede elétrica. Perfeito. Tá? Então esse é o funcionamento do gerador on-grid. O gerador off-grid, você tem a possibilidade de fazer... Ele não é conectado à rede, o off-grid puro, porque existe a modalidade híbrida, que é uma mistura dos dois. Tá? Então o off-grid puro é um lugar, por exemplo, remoto, uma zona rural remota, que não passa rede de concessionária, mas existe essa necessidade de você estocar a energia elétrica. Aí sim é possível, tá? Em bancos de bateria. Então é um inversor diferente, o procedimento dele é o mesmo. Né? Vai pegar a energia captada pelos painéis, passar pelo inversor, pelo retificador, que vai para o banco de baterias. Essa está estocada. E a modalidade híbrida é a combinação dos dois. Uma chave seletora que comuta hora pela rede, hora pela bateria, de acordo com a necessidade. Você sabe que nós prestamos serviço esses dias atrás para a cooperativa de Olambra, né, lá em Paranapanema, e a cooperativa, o estacionamento não era coberto. E aí, chegando lá agora, depois de 8 meses que nós tínhamos prestado o último serviço, nós encontramos um estacionamento coberto com placas de energia solar, fazendo a sombra para os carros e fazendo a captação de energia limpa. Juntando o útil ao agradável. Exatamente. E isso é um sistema chamado de carport. Existem sistemas prontos já para fotovoltaico disponível no mercado, tem alguns fabricantes que já constroem esse carport pronto, é um kit que você monta. Entendi. Ou você tem a opção de fabricar isso também, através de um serralheiro. Então. Quer dizer, 2 situações ali que resolveu, né? Resolve. 2 problemas, né? 2 problemas. E uma outra situação é um amigo que tem uma propriedade rural, onde ele tinha o retiro de leite dele, que tinha um problema de energia, de oscilação grande, acabava a energia, estragava o leite estocado, lá. Ali em cima, chamado de mangueira, pelo menos eu conheço assim, né? Onde ele lida com gado, ele cobriu com fotovoltaico ali, né? Os painéis, e uma outra parte está em cima lá onde fica o armazenamento, e ele resolveu o problema dele hoje, dentro da propriedade rural dele, com a fotovoltaica também, né? Então ele tem hoje o leite mantendo um resfriador, né? E com a energia... Quer dizer, até o homem do campo hoje ele está atualizado, ele não tem mais como ficar só na... Não tem. Não tem. Inclusive, muitos projetos a gente vê saindo para pivô de irrigação. Tá? Apesar de a conta de energia ser mais barata para o produtor rural, porque o custo do quilowatt é menor por isenção de imposto, ainda assim é viável montar um sistema, dimensionar um sistema fotovoltaico para tocar, por exemplo, o pivô de irrigação, que consome muita energia. Eu estava até a Casa das Bombas é nosso cliente, a gente está fazendo um trabalho junto com eles e aprendendo um pouquinho também. Se eu não me engano, das 9 da noite às 6 da manhã, que o pessoal liga o pivô, porque a taxa é mais baixa. Exato. Certo? Só que daí tem um pequeno problema. O ciclo para completar o 360 é de 20 horas. Exato. Não certo? É suficiente só a janela da noite. Tal. Então está tendo a necessidade aí do agricultor de montar a fotovoltaica para o pivô rodar 24 horas, né? Que daí a cada 4 dias cada 3 dias ele passa 4 vezes na irrigação. Né? Exato, porque quando você tem sistema de irrigação, não são todos os clientes, mas existe o tal do relógio rural, e ele tem ele é um computadorzinho. Então ele contempla preços de quilowatt diferentes de acordo com o horário. Exato. Que é o horário de ponta e fora de ponta. Tá? Então esses valores são diferentes, por isso que o pessoal opta em startar essas máquinas no período da noite, onde o quilowatt é mais barato. Só que, como você disse, não é suficiente. Não é suficiente. Não, você tem que ter, às vezes, ciclos que roda 24 horas por mais de 2, 3 dias ali, para você conseguir dar conta. E uma solução é pôr o fotovoltaico. Porque daí você livra o pessoal que costuma fazer isso com bomba diesel. E no preço que está o combustível hoje, imagina você com uma bomba rodando, gastando diesel 24 horas lá. Fica muito mais viável. Da poluição, né? Poluição, exatamente. Exato. Toda a pegada ambiental você se perde a hora que você starta uma bomba diesel lá para rodar. Esse é um sistema que não tem mais volta, né? Não tem. A gente, até você falou da questão do carport, do estacionamento. Eu estive num fórum em São Paulo de energia solar, onde foi apresentado, né, por um player lá, né? O que são os players? Os players são o centro de distribuição que vendem os equipamentos de energia solar, né? Hoje a gente está como parceiro aqui até de Assis, né, da nossa terrinha aqui, que é a Leveros, né? Mas foi apresentado lá uma opção de casas. A dona de um desses players, ela é arquiteta. Então ela começou a criar casas onde a parede, o revestimento é de placa de energia solar. Então você vai fazer um revestimento numa casa aí hoje, fica R$1.000 um metro quadrado, R$1.500. Então você vai pôr de energia solar, vai ficar mais ou menos o mesmo custo. Mas vai gerar menos porque
tá na parede, Por vai causa da bater posição. por causa da posição, mas tipo, vai gerar alguma coisa. Se eu colocar um revestimento, um piso, não vai me gerar nada. Até conversando com o Ale, que mexe com os parceiros da Leveros, ele estava me mostrando a foto de um prédio onde a lateral dele é revestida com painel. Sim. Assim, é exatamente isso. Então, assim, é um mundo que não tem mais volta, né? Não tem. A gente fala assim, a gente aborda bastante gente na rua, isso é coisa do futuro. Não, tá acontecendo. Entendeu? Então, tem gente que já tem isso aí há bastante tempo, entendeu? O pessoal não tem mais volta, né? Tá aí a questão das pessoas se aderir. Hoje existem as propostas que a gente já coloca, né, o payback, né? Que é o tempo de retorno desse investimento para o cliente. Às vezes vai dar ali 3 anos, 4 anos, depende do tamanho do investimento. Mas uma hora você vai ter a volta, entendeu? A energia solar hoje a gente compara como é um aluguel. O que tu não falou, o dinheiro do aluguel é o dinheiro que não te volta, né? O dinheiro que você paga. E hoje, 30 dias hoje passa voando, né? Exato. Então você imagina, você adquirir sua usina de energia solar e você vai estar, igual você adquirir sua casa, e você vai estar saindo do aluguel. Agora, entendeu? É mito ou verdade que o valor que eu pago na minha conta de energia, ele chega a bater até 70% no custo do investimento da energia solar? Antes se dizia muito, a gente falava muito em 95%, né? Hoje se cobrado na Energisa e algumas concessionárias do Brasil aí, o ICMS. Então ela cobra o ICMS do quilowatts que você injeta na rede, tá? Porque mais existe brigas para acontecer, para tentar reverter isso daí, essa situação, porque você está pagando imposto sobre aquilo que você está gerando, vamos dizer, então não deveria ser cobrado. Entendeu? Então, assim, que nem pagar o telefone pré-pago mais caro do que o pós-pago, tá no Brasil, né? Então assim, são coisas que assim, foge da nossa alçada, mas a gente tem que repassar isso para o cliente. Então, quer dizer, se você vai estar economizando de 85% a 90% da sua conta, que também é vantajoso, né? Então, assim, e falando da questão de economia de energia solar, até tem um amigo meu que trabalha com investimentos, né? Eu falo para ele, cara, não faz essa palestra perto de mim, que você vem falar que você tem que ter a melhor forma de investimento de renda fixa que eu tenho em energia solar. Ou você vai fazer um sistema de energia solar onde você vai estar investindo, falando números exatos aqui para ficar mais fácil para a gente explicar, né? Você vai falar um sistema de 50 mil reais, você vai economizar 2 mil reais de energia. Então, olha quanto que você tem de renda fixa, entendeu? R$1.500. Então, assim, um investimento, assim, geralmente está acima de 2%, entendeu? De renda fixa mês. Então, e uma coisa que é bacana também, só para você ter uma ideia aí, nós temos o sistema de energia, onde cobre a despesa aqui da TV, da empresa nossa, certo? Cobre o meu apartamento e ainda uma parte da casa da minha mãe lá. Exato. Como é que é essa matemática para o pessoal entender? Como é que funciona isso aí? Você tem essa possibilidade, você pode se associar a pessoas, familiares ou não. Temos, quando eu prestei serviço na parte de instalação para outra empresa, a gente tem casos onde uma unidade geradora, ou seja, tem um sistema fotovoltaico montado num escritório que atende a energia desse escritório e o excedente da energia ainda abastece mais 5 residências da mesma família. Entendi. E você pode cadastrar quantas você quiser para receber essa energia, desde que haja energia sobrando. É óbvio que você vai ter que montar um sistema maior para sobrar energia para mandar para as outras unidades. Tá? E tem que ser também dentro aqui, no caso, na mesma Energisa da nossa região aqui. Entendi. Se você fugir, por exemplo, daqui de Assis para Londrina, Ourinhos, tem um apartamento em Londrina. não dá certo. Não dá certo porque lá é Copel, né? Isso. A concessionária de Londrina, no Paraná é Copel. Isso. Aqui em Ourinhos já muda também, já é CPFL, não é Energisa. Então não dá para mandar crédito de Assis para Ourinhos e vice-versa. Mas tudo que é dentro da Energisa Sul-Sudeste aqui, você consegue transferir os créditos para outras unidades consumidoras. E antigamente a gente ficava brigando aí porque não apagava a luz, porque deixava o ar ligado. Pois é. Outra qualidade de vida. É isso que a gente costuma dizer também para o cliente. O primeiro foco do fotovoltaico tem que pensar nele como um investimento. Né? É isso que a gente passa para o nosso cliente. É um investimento financeiro. Isso. Né? Que você ainda contribui com o meio ambiente, contribui com essa malha de energia renovável, que hoje o fotovoltaico é a maior malha de energia renovável do Brasil. Então, em tão pouco tempo, ele já está em primeiro lugar na quantidade de energia produzida das renováveis, né? Tirando usina hidrelétrica, essas coisas. Na questão das concessionárias, né? Ele citou a questão da Energisa Sul-Sudeste, né? Porque assim, você tem Energisa no Mato Grosso, tem Energisa no Mato Grosso, tem Energisa em Minas Gerais, mas que a gente às vezes quero mandar para Energisa. Não,
A gente tem, por exemplo, na cidade onde a gente está aqui, a gente tem pessoal que tem fazenda no Mato Grosso, então você não consegue mandar para lá. Porque daí o CNPJ muda, né? É, o CNPJ muda. Então, assim, Exato. até para a gente pensar, explicar, deixar bem sensível. 001, 002, como é que os caras vão fazer esse controle de estoque dentro Não de tem outro... jeito. Então, assim, a gente deixa muito claro para o cliente toda essa questão. Agora, Thiago, você que está mais envolvido aí na linha de financiamento, junto com os bancos aí e tal, não é impossível, né? Porque às vezes o cara fala, mas não vai aprovar meu cadastro e tal. Como é que você tem uma equipe também que corre atrás disso aí, né? De achar melhor taxa, melhor condição para todo cliente. Isso, a gente tem os bancos parceiros, né? Onde a gente já consegue apresentar para o cliente alguma possibilidade, mas a gente deixa o cliente muito à vontade, porque cada cliente tem o seu relacionamento com o seu gerente, né? Okay. Então tem formas de captação de recursos, às vezes o banco gerente gosta de ligar, você está com crédito aqui, você vem pegar para você, é só questão de você ver se você consegue usar isso para energia solar. Entendi. Entendeu? Então assim, possibilidade que a gente está falando de às vezes você pega uma taxa de banco aí a 1,6, 1,7, hoje está baixando um pouco mais essas questões dessas taxas, mas se você, que eu falei no exemplo anterior, onde você economiza 2,2, 2,3, que você tem de renda fixa, então você está ganhando do banco, né? Então tem um investimento muito maior. Você tem ali uma questão de fazer conta e a gente coloca à disposição do cliente para a gente ajudar ele ter essas contas, né? Tipo, a gente teve um cliente que eu fiz uma abordagem para ele, ele falou, isso aqui para mim não é viável, não rende isso aí não. Eu falei assim, ele constrói casas, né? Esse cliente. Eu falei assim, para você, casa de aluguel, eu falei, para você ter uma casa de aluguel, para você gerar R$1.000, para você ter um aluguel de R$1.000, quanto você gasta nessa casa? Incluindo o terreno, tudo. Faixa de 300, 350 mil. Foi então, com energia solar com 50 mil, você tem o mesmo retorno. Então, assim, é a questão da gente, às vezes o cliente tem um dinheiro parado lá, é questão dele investir, ele vai ter o retorno da mesma forma, entendeu? Não é para ele parar de construir casa. E o final dessa conversa foi que o sistema está lá rodando na empresa dele. O sistema está funcionando. Agora, diz uma coisa, eu tenho uma propriedade, tenho uma chácara e tal, posso encher de painel lá e vou distribuir energia solar por aí? Não posso, né? Existem algumas restrições, né? Para a gente conseguir fazer um sistema hoje que é o que é enquadrado na microgeração, seria até 112,5 kVA de potência. O que é isso? Vamos traduzir para a gente aqui. Isso. A partir dessa potência instalada, você já se desenquadra de microgeração e passa a ser a modalidade chamada de mini geração. Ela vai dessa potência de 112,5 até 5 megas, 5.000 kW, seria 5.000 kVA no caso. Tá? E para você montar uma usina, quando ela deixa de ser micro e vira mini geração, já envolve outros procedimentos, outros processos. De repente você já tem que até ter acesso a uma cabine primária para receber uma tensão muito maior que o 220 que normalmente a gente recebe na casa, enfim. Mas o que ocorre hoje é assim, você não pode distribuir fazendo venda de energia. Tá? Você deu o exemplo da tua chácara lá, você encheu de painel até o limite da microgeração lá, beleza, agora eu vou tentar vender essa energia para alguém aí. Isso não é possível, tá? A lei não permite você vender a energia diretamente para o consumidor final. Okay. Mas nada impede de você, por exemplo, hoje fazer um contrato de locação de equipamento. Você tem um parceiro lá que consome aquela energia que você instalou lá. Okay. Você pode fazer um contrato de locação de equipamento, loque esse equipamento para ele, tá? Você vai transferir a conta de energia dele para o seu nome, você vai pagar a conta de energia dele com o sol e você vai emitir um boleto de aluguel de equipamento para ele. Surgiu um negócio novo no mercado. Surgiu um negócio novo no mercado. E isso é permitido por lei fazer. Que loucura isso, hein? Exato. A energia solar, a questão de apresentar soluções para o cliente, a gente já chegou a abordar cliente que ele não tem assim o que é bacana da energia solar é você estar quebrando alguns mitos ali, para o cliente que dá a possibilidade de abrir a mente e escutar o que você tem a propor. Teve situações no cliente que ele tem um supermercado, né? E ele queria instalar sua energia solar em cima do supermercado dele. A gente foi lá, fez a análise, né? Toda essa questão, cara, não dá para pôr energia solar aqui no supermercado. Mas você não quer me vender um equipamento para gerar 10.000 kW, você não quer me vender? Não, eu quero te vender, mas eu tenho a solução para você. Por que você não aluga um telhado, tá? Aluga um telhado onde você vai gerar essa energia e você injeta para cá. E aí ele falou, não, eu não vou fazer isso não, eu vou alugar um telhado, o local não é meu, não sei o que. Eu falei, mas o barracão do mercado é seu? Ele falou assim, não. Eu falei, então, você colocaria num barracão alugado e você não quer alugar um telhado?
que é essa conta para não tá fechando essa explicação, entendeu? Entendi. Aí acabou resultando num negócio, a gente vendeu para o primeiro mercado, ele tem uma usina que gera aqui em Assis e manda para ele no mercado em Cruzalha. E aí na segunda venda, ele falou assim, não, agora eu quero fazer, eu comprei um terreno, eu quero construir um barracão onde vai ser meu mercado futuramente. Monta esse projeto para a gente aí, a gente fez a análise, ajudamos ele desde o projeto de construção da serralheria, montar o barracão, e ele fez a usina dele já para esse supermercado, onde ele já vai estar colocando. Né? Hoje ele já gera para o mercado que ele tem em outra cidade, mas ele já se preparou para estar gerando a própria energia, que é o alto consumo dele ali, né? Então é bacana. Então, assim, a ideia é a gente. Gostou desse podcast aqui, para a gente estar explicando, abrindo a mente, né, das pessoas que é possível, sobre todas as possibilidades que tem. Porque nesse cliente, por exemplo, a primeira abordagem dele foi, ele me disse, você não quer me vender energia? Eu quero instalar no meu mercado. Cara, não dá para instalar aqui, porque imagina, você vai instalar, seu telhado não aguenta, não suporta, você não vai conseguir instalar para gerar tudo. É isso que eu ia falar para você. Tem muitas casas aí que são 30, 40 anos já construídas que o madeiramento não suporta o peso que vai em cima. Então a equipe técnica está preparada para oferecer essa... Exatamente. Essa questão da parte técnica, né, que a gente fala, da questão do telhado suportar, né, que a gente fala para o cliente. Cada telhado, a gente tem hoje os telhados mais comuns hoje, né, para barracão, é zinco, né? Então, assim, é onde tem maior facilidade para estar instalando energia solar, é onde você consegue aproveitar maior o telhado, por causa dos suportes que existe. Você pegar um telhado de Eternit, por exemplo, já é mais difícil, porque aí você tem que seguir o madeiramento, para você usar o madeiramento como sustentação do suporte. Você não consegue sair furando a filha telha de Eternit, que ela vai trincar total. E não tem onde prender o suporte. Não tem onde prender o suporte embaixo. Então, você vai pegar uma telha francesa, né? Então, assim, até o Rafael, que é parte técnica, ele pode falar mais disso, mas tem toda essa avaliação, entendeu? Então, até nisso aí ajuda até a reduzir os custos da instalação, né, do suporte. Para cada tipo de telhado existe um suporte específico. E quando a gente se depara com uma instalação antiga já, né, um barracão antigo, uma construção antiga, nós contamos com parcerias aqui em Assis, engenheiros aqui de fora, inclusive, capacitados, no engenheiro civil, né, que consegue laudar essa estrutura antes da gente ir lá e colocar todo o peso do fotovoltaico em cima. Tá? Então, além do laudo, as possíveis correções que tem que ser feitas para esse telhado receber aquele peso extra em cima, para aí sim a gente concluir a instalação. Olha, para você aí que está pensando em construir, realizar seu sonho de morar bem, vai construir sua casa em condomínios, inclusive tem condomínios que reza lá já no contrato, certo? Quando você compra, que você não pode colocar à mostra a sua máquina do ar-condicionado na fachada da sua casa. Não pode deixar a placa aparente na frente da sua casa. Você pode colocar no telhado voltado para o fundo. A AlphaVolt tem também uma equipe que vai ajudar no projeto, certo? Então você arquiteto, você engenheiro aí e tal, quiser um parecer técnico da AlphaVolt, fica a dica para você aí. Porque é melhor fazer no projeto, né? Eu tive um problema, construí minha casa, na época era Multiar, agora Leveros, fizeram todo o projeto de ar-condicionado, mas eu não consigo hoje, o projeto foi mudado e tal, em outra situação, mas colocar a placa, porque o meu telhado vinha para frente, né? Ia ficar horrível a fachada da casa. E você já pensa desde o começo. Se a equipe da empresa de fotovoltaico se aliar a arquitetos, e isso nós vamos trabalhar muito aqui dentro de Assis, porque assim, o arquiteto ele não tem obrigação de saber 100% do funcionamento do fotovoltaico. Ele sabe deixar bonito o negócio. Exatamente. Então, somar essas forças, né, do nosso setor de fotovoltaico com a arquitetura, e já desde o início do projeto da residência, um projeto novo de residência, já fazer um telhado que acondicione esses painéis virado para a posição certa, jogando os volumes de caixa d'água. Hoje as casas estão muito cheias de volumes em cima, né? Então esses volumes mal posicionados, de repente o cara tem na casa dele uma área imensa para instalar fotovoltaico. Só que o volume foi colocado à frente de tudo e aquilo projeta uma sombra gigante atrás. Exato. Então você não vai ter eficiência nenhuma, péssimo, inviabiliza o sistema fotovoltaico. Então, esse alinhamento entre arquitetos e engenheiro civil... Isso, fica a dica aí para você que está pensando em construir, antes de assinar o projeto aí e tal, fechar o projeto, faça aí a questão também aí de conversar com o pessoal da AlphaVolt, porque tem aquilo que você não vê, você vê a parte do painel e não vê a casa de força, né? Então, hoje também tem que se pensar nisso, né? Exato.
Tem onde você acomodar o seu inversor, no caso de um inversor de strings, né? Normalmente o pessoal opta por colocar ou numa área de serviços com um didinho, desde que ele não seja enclausurado, porque ele gera calor, é um equipamento que está funcionando ali o dia todo. A exemplo da casa da minha mãe, né? Quando foi pensado, ela falava, vamos colocar na despensa, né? Não tem janela. Não tem janela, exatamente. Então pode ocorrer um problema. O inversor entra num superaquecimento e ele poupa a produção de energia para não estragar. Dando testemunho aí, uma empresa falou, não, pode pôr aqui que não tem problema, né? E aí Acontece. foi onde o Thiaguinho veio e alertou a gente, falou, cara, ó, você é amigo e tal, não só por isso, mas pela nossa condição técnica e tal, vai dar coisa. Aproveitando esse gancho, que dá pra gente fazer uma propaganda no canal que tem no Instagram, chama Solar da Depressão. Quem quiser acessar aí, acessa o Instagram. Eu já vi. Cara, cada coisa que acontece, então assim, aquela questão do vendedor querer vender só querer te entregar e não vai se preocupar com você, como a gente foi falado anteriormente, né? É uma venda de 30 anos, então o cara não se preocupa com o que vai acontecer, mas acontece muitas coisas, várias instalações erradas, a gente se preocupa, porque eu gosto muito de trabalhar com o Rafael, a questão assim, ele faz instalação com o manual de debaixo do braço, entendeu? Então assim, basicamente. Então tem cliente, a gente tem vários amigos que sabem que a gente está nesse segmento, eu já até falo, pessoal, mesmo que eu não vou te vender, mesmo que eu não vá te atender, mesmo que eu não vá vender para você, mas deixa você fazer certo. Então tem gente que já pede para a gente acompanhar na obra, a gente já, se é uma obra, uma casa nova, né, que a gente está dizendo, né, você pode, o encanamento, as tubulação, onde vai descer as fiação para a questão da metragem, o tamanho onde vai ficar o inversor ele precisa dependendo do tamanho do inversor, ele precisa de 30 centímetros de um lado, 60 para cima, 1 metro para o lado. Então tudo isso a gente já passa e deixa lá para o cliente para ele só chegar e colocar o inversor, fica bem bonito, né? Nós tivemos uma situação com o cliente, né, que a gente fez toda a abordagem com ele, toda a venda, né, analisamos o projeto da casa dele, como é que seria o telhado, tudo certinho, a gente falou, nossa, que telhado maravilhoso para trabalhar, né, esse cliente que ele vai gerar muita energia, né? Aí chegou, né, na época de instalação do sistema, a gente chegou lá, tinha 15 pessoas acima do telhado. Aquele ajuste técnico. Ajuste técnico, claro. Porque a gente recebeu o projeto arquitetônico da casa, as fotos foram feitas, não existia um acabamento que ia ter lá depois. Um defeito especial. Isso, e aí ele teve uma decoração no telhado dele lá, onde ia atrapalhar muito a geração dele. E aí ele tinha energia, aquecedor solar, lembrando muito pessoal, né, que aquecedor é diferente de energia solar, então um dia a gente pode gravar um podcast para explicar essa diferença. Então ele tinha o aquecedor da piscina, ele tinha o aquecedor pro chuveiro e a energia solar. Aí ele falou, não vai caber tudo no telhado dele, então a gente teve que fazer, cheguei e falei para ele, pro cliente ficar, você vai precisar mexer, ele vai ter que mexer na instalação, a gente pode mexer? Pode. Então montamos para ele a solução, fomos lá, medimos na trena, né, para falar que cabia o painel dele, a gente teve que subir as placas, senão ia dar muito sombreamento. E entramos em contato com o pessoal do aquecedor, falou, a solução que a gente tem é isso aqui, dá para vocês? Atende vocês? Não atende, a gente resolve aqui, a gente troca nosso painel de tantos metros por tanto, tá, no final, exatamente, se adequou tudo. E o nosso compromisso, o que era, né? Você pegar energia solar, a ferro e fogo, né? Era vender o seu energia, instalar para ele o seu energia solar. Mas a gente se preocupou com isso. Até no outro dia ele pegou com o proprietário da obra, né, o dono da casa, né? Ele chegou, Thiago, obrigado pelo que você está fazendo por mim. Eu não tinha. É a minha primeira casa que eu estou fazendo, eu quero ter tudo na minha casa, eu quero ter aquecedor, eu quero ter tudo. Então, obrigado por você estar ajudando eu a realizar meu sonho. Entendeu? Então, assim, a gente se preocupa realmente com o cliente, né? E hoje eu encontro esse cliente às vezes para tomar uma cervejinha num boteco, ele vem lá e cumprimenta, né? Isso que é o bacana, os clientes se tornarem amigos nossos, né? A CIS é pequena, né? Não dá pra gente ficar enganando ninguém. Né? Não, e você encontrar os clientes por aí e fazer questão de perguntar, e aí, como que tá a geração lá? Não ficar se escondendo do assunto, né? Exatamente. Isso que é legal, você questionar, cara, como é que tá? Pô, tá legal, tô acompanhando no monitoramento, no celular, tá gerando bem pra caramba e tal. E dá satisfação pra gente isso, né? Isso que nos move, né? Olha, nós vamos deixar esse nosso bate-papo com um gostinho de quero mais, mas antes de encerrar, Tiaguinho, fala para mim aí como chegar até vocês, certo? Como ter essa certeza da melhor opção. AlphaVolt hoje, a melhor empresa de energia solar de todo o Vale do Paranapanema. Isso, a gente até fala, a empresa é nova, né? A gente entrou nesse desafio de a gente estar montando a nossa própria empresa agora, mas nós temos uma experiência do que já veio acontecendo no mercado, a gente explicou anteriormente, né? O meu número é o mesmo, eu até brinco pessoal, né? Eu tenho o mesmo número há 20 anos, né? Tô até entregando a minha idade aqui, né?
ou pode entrar em contato através com a gente do WhatsApp ou ligando para a gente, que é o 18 99747 9208, e tem o número também do Rafael, pode colocar ao seu disposição. 18 99626 6767. Perfeito. E se também através das redes sociais, a gente está lá, segue a gente lá, AlphaVolt, a gente está implantando, começando a aparecer agora no mercado aí. É uma empresa nova, mas com uma experiência, know-how antigo. Know-how antigo, né? Então a gente Perfeito. vai estar contando um pouco ali, fazendo alguns cortes, né? Alguns vídeos ali de projetos que já foram realizados, alguns desafios que a gente já teve, né? O nosso o primeiro desafio com a energia solar foi em 2013, né? Que a gente falou, né? Foi contratado na empresa que a gente estava, e a questão do acompanhamento, né? Que o Rafael citou. A gente instalar energia e falar assim, a gente vai acompanhar por 1 ano. E aí a gente tem acesso ao aplicativo, que foi ver, a conta chegou, a conta lá em cima. O que aconteceu? Parou de gerar por 17 dias, que tinha queimado um fusível, e eles não acompanharam. Então a gente teve processo jurídico, então, tipo assim, a experiência é longa, tipo assim, de como errar, todo mundo continua errando, né? E assim, a gente está disposto também a receber críticas, né, dos amigos, o pessoal chegar a falar, porque eu acredito que quem não recebe crítica não aceita crescer. Então, a gente está aí à disposição de todo mundo para ser respaldado. A gente está entrando no mercado, vamos entrar no mercado forte aí, com possibilidade já de condições para os clientes, questão de valor, né? Que a gente não é só entregar preço, a gente entrega o valor, que é o custo-benefício que o cliente compensa, né? Então a gente está à disposição para negociação, então é só chamar a gente aí que a gente vai estar fazendo o melhor para atender. Exato. Só vou abrir um parênteses aqui, pegando o gancho do que o Thiago falou agora há pouco, sobre esse acompanhamento que é feito nas plantas, né? Esse acompanhamento é feito através de um software, né? Então, cada inversor tem um modelo de software que ele tem comunicação com a internet, e a gente consegue acompanhar a geração, ver se ele está ligado, se não está, se tem algum alarme, se tem defeito, tudo pelo celular. E o cliente também tem acesso a isso, tá? E o que eu queria falar é o seguinte, nessa parte de prestação de serviço, a minha empresa de prestação de serviço, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 170 geradores instalados em Assis e região. Okay. Isso vai contabilizar algo próximo em torno de uns 3.000 módulos instalados. E até hoje eu tenho, não todos, porque alguns não têm internet ou não instalaram na época, mas eles estão cientes disso. Mas eu tenho todos aqui, ó, no meu celular. Eu consigo olhar a geração de todo mundo, assim que eu precisar, dia a dia. Aqueles que já estão fora de garantia de instalação, que a gente dá normalmente a instalação de 1 ano, né? A garantia da instalação por 1 ano, que é esse acompanhamento pelo monitoramento. Tem pessoas com um gerador instalado aqui há 3 anos atrás que eu ainda olho. E se vê se o cara caiu, perdeu a internet, às vezes manda um WhatsApp lá, fala, viu, eu troquei a internet, depois a gente passa aí, eu configuro de novo. Então sempre tá cuidando disso. Então esse é um compromisso que a gente firmou com os clientes na parte de prestação de serviço, que isso vai continuar sendo dessa mesma forma com a nova empresa agora. Bom, quer dizer, gato, sol de estimação. Sol de estimação. Sol de estimação. Por que gato aí na rede elétrica? Você sabe disso? Você que é mais envolvido? Rapaz, essa é uma pergunta que eu me falo. Por que do gato, né? Por que do gato? Eu não sei te responder o porquê do gato. É uma coisa que eu não dou muita atenção, porque gato, para mim, eu substituo por gambiarra, né? E gambiarra é uma coisa que me dá asco. Exatamente. Olha, para você então aí que está assistindo ao nosso programa, convido você a seguir aí a AlphaVolt no Instagram, nas redes sociais, para você ir se atualizando e vendo também o que está tendo de inovação aí no mercado, certo? Agradecer vocês por estar aqui junto com a gente, certo? O sol está quente lá fora, não sei se está quente, porque hoje começou chovendo. Hoje está meio nubladão. Está meio nubladão, mas gerando energia aí com responsabilidade e sustentabilidade. Gente, obrigado por estar junto com a gente. Nós vamos aí finalizando o nosso Pode Crer de hoje, mas estaremos de volta aí trazendo um monte de assunto bacana para você. Fique ligado na nossa programação, acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Estaremos juntos aí no próximo programa. Fique ligado.